Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo ele é um complemento da nossa aula de teoria de carteira, de gestão de carteira. Então, como eu comentei com vocês, eu vou disponibilizar esse vídeo para quem quiser explorar, quem quiser automatizar, quem quiser analisar composições de carteira dentro dos conceitos que a gente viu em aula. Vocês podem utilizar aqui numa linguagem Python dentro do Colab. Tá? O Colab pertence ao Google e é uma forma de explorar a linguagem Python, a linguagem de programação. Então eu já deixei os passos para vocês em um script para explorar esses conceitos de fronteira eficiente de uma forma automatizada. Então pessoal, aqui sempre coloca no Play, instalar pacote do eFinance para importar dados do Yahoo Finance. Então primeiro eu instalei alguns pacotes, sobretudo o pacote para captar de forma direta e automática aqui dados lá do Yahoo Finance. Instalei aqui o Pandas, que é um pacote de linguagem Python que ajuda a fazer rotina de contas dentro do Python. Questão de visualização de dados, tratamento, análise, manipulação, leitura. Tem aqui o NumPy. O NumPy também é um pacote aí de armazenamento e manipulação de dados multidimensionais, com utilização de funções matemáticas e estatísticas. Tem o Matplot, que é um pacote para a gente plotar os gráficos, para a gente visualizar os gráficos. O Match é um pacote com funções básicas de matemática e também um pacote de otimização, que a gente vai otimizar a nossa carteira. Eu já deixei aqui para vocês exemplos de alguns ativos que vocês podem utilizar. A gente vai, nesse vídeo, trabalhar com esses ativos aqui. É o ativo do TRLP4, que é da Transmissão Paulista, CSMG3, que é um ativo da Copasa, um ativo da Vale, um ativo da SLC Agrícola. Então a primeira coisa é definir os ativos, os tickers. Vocês vão fazer uma análise preliminar, podem calcular, entender a empresa primeiro, calcular indicadores de liquidez, rentabilidade, fazer aquela análise preliminar que a gente comentou em sala, depois definir alguns ativos e trazer esses ativos para cá, do jeito que está no Yahoo Finance, ou do jeito que está na Bolsa de Valores. Tudo bem? O período, precisa definir um período, aqui eu coloquei 1/1 de 2018 a 1/1 de 2024. Então o período vocês têm que colocar para que os dados sejam coletados nesse período para esses ativos. Baixar os preços históricos, aqui no comando para baixar os preços, eu coloquei um week, porque eu estou pegando dados de preços históricos semanais, e eu estou pegando os preços ajustados, tá? Então baixar os preços ajustados pelos dividendos, lá tem... no Yahoo Finance vai ter a opção, vai ter o preço inicial de fechamento e você tem lá o ajustado por dividendo. Consigo visualizar esses preços aqui. Então aqui estão os dados do período que eu coloquei para os ativos selecionados. Só troquei aqui os títulos das colunas para facilitar a nossa visualização. Então coloquei a primeira coluna aqui com dados de preço Copasa, depois SLC Agrícola, Transmissão Paulista e Vale. Plotar dados de forma simples aqui, se você quiser visualizar, quem quiser visualizar a evolução do preço nesse período, 2018 a 2024, início de 2024, final de 2023, vocês têm aqui o comando. Eu coloquei o da Copasa, quero ver o da Vale. Então é só vir aqui e escrever, do jeito que foi definido lá, Vale, Play, a evolução do ativo da Vale. Esse gráfico é legal porque ele está fazendo o quê? Ele está plotando essa evolução do preço em uma base 100. Então está todo mundo saindo da mesma base 100, 2018, vendo a evolução do preço de todos os ativos. Então a gente vê, por exemplo, aqui que SLC Agrícola se destaca como o ativo que teve seu preço crescente, o que mais cresceu ao longo desse período,
Então você consegue visualizar aqui essa evolução de preço comparativa entre os 4 ativos. Estimar dos retornos diários. Pessoal, aqui eu estou estimando o retorno discreto, tá? Não é o retorno em log, não. Retorno discreto, que é a variação do preço. E já plotei um gráfico aqui com essa evolução dos retornos. Então a gente vê aqui o batimento cardíaco de cada ação, de cada ativo, que é a variação do retorno, tá? Plotei aqui uma matriz de correlação, a gente visualizar como que esses ativos estão correlacionados. Então, por exemplo, Copasa e SLC Agrícola, uma correlação bem pequena. Agora, a Transmissão Paulista e Copasa, uma correlação maior. Aqui talvez a maior correlação entre essas duas companhias, Transmissão Paulista e Copasa. Estou inspirado. Agora a gente vai estimar o retorno médio. Então já calculamos o retorno por meio de retorno discreto. Aqui o retorno médio semanal, porque os dados estão em semana. Se alguém quiser mensal, anual, é só ajustar lá no início. Retorno semanal médio. Então a gente já tem o retorno. E vou estimar o risco. O risco como desvio padrão do retorno das companhias. Aqui a medida de risco de cada uma. Também estimei aqui o coeficiente de variabilidade. Coeficiente de variabilidade, que é o risco dividido pelo retorno, que a gente viu em aula, de cada ativo. Vamos plotar risco e retorno em um gráfico para a gente ver. Olha que interessante. Quanto maior o risco, maior o retorno. Então a gente tem aqui esse ativo é da Transmissão Paulista. É o menor risco, mas também o menor retorno. A gente pode voltar aqui em cima. Aqui é o retorno médio, aqui o risco. Transmissão Paulista é o menor de todos eles. E Transmissão Paulista, o menor risco. Então, menor risco, menor retorno. Nós temos outros ativos aqui que o risco quase tão menor quanto da Transmissão Paulista, com o risco não, com o retorno quase igual da Transmissão Paulista, só que com o risco muito grande. Aqui a gente tem a Vale, Copasa e aqui na ponta o ativo com maior risco e com maior retorno, SLC. Isso aqui a gente já consegue visualizar também, ó, SLC. Vamos naquele gráfico, esse daqui, onde a gente tem o retorno, a evolução do retorno. SLC está em laranja. Se a gente olhar mesmo, laranja se destaca. A gente vê, ó, laranja aqui, laranja nas pontas. Laranja se destaca, que é um reflexo dessa variação em torno da média. Certo? O risco é a variação em torno da média e realmente a SLC Agrícola apresentou, o seu ativo, né, apresentou o maior risco, mas em contrapartida o maior retorno. Matriz de correlação dos retornos dos ativos, a gente já tinha calculado. Matriz de covariância, também, matriz de covariância, que vai ser importante para a gente, para quem quiser, eu vou pular essa parte, mas aqui é quem quiser calcular, fazer análise com 2 ativos. Tudo bem? Com 2 ativos, tem aqui, para quem quiser seguir, e tem toda a formuleta, a fórmula que nós vimos em sala de aula. Eu vou deixar a análise com 2 ativos e vou aproveitar o vídeo para fazer análise com vários ativos, tá? Que ali a gente consegue fazer análise com 2 ativos de maneira até fácil pelo Excel. Análise com vários ativos. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma simulação, pessoal. Em primeiro lugar, eu vou fazer uma simulação, 1000 simulações. Então o sistema vai pegar esses ativos, colocar pesos nesses ativos e fazer 1000 simulações de risco e retorno. Vou ter esse gráfico, já começo a visualizar a minha fronteira eficiente, mas por meio de simulação. 1000 simulações. Então não é ainda a fronteira global, a fronteira de Markowitz, mas já consigo visualizar aqui. Vou plotar o gráfico, agora eu já vou considerar um Sharpe.
o Sharpe, e para isso eu preciso considerar uma taxa livre de risco. Coloquei aqui, como que os dados estão em semana, eu coloquei uma taxa livre de risco de 0,002, que também é uma taxa semanal, então 0,2% para a semana. Aqui eu consigo fazer análise do índice de Sharpe também, já visualizando, já incorporando na minha análise a taxa livre de risco. Agora sim, eu vou utilizar a minimização, né, os problemas de otimização. Primeiro eu vou minimizar o menor risco. Então eu quero a carteira dentre essas 1000 simuladas, plotadas lá no gráfico, qual que é a carteira de menor risco? Ele me deu a carteira 608 é de menor risco, com retorno de 0,4 e risco de 2,7. Separar os pesos da menor risco. Se eu quiser visualizar essa carteira, os pesos, como que ela é composta, aqui que ela é composta dessa forma. Então a Copasa, a carteira 608, a Copasa tem 28% dessa carteira, SLC 27%, Transmissão Paulista 9%, a Vale 34% e o retorno risco dessa carteira. Vamos plotar o gráfico para visualizar essa carteira no gráfico. Aqui ela. Essa é a carteira de menor risco. Agora aqui, pessoal, nós vamos calcular o menor risco da carteira global por otimização. Antes nós estávamos na carteira nas 1000 simulações, agora a carteira global. Vou pedir aqui os pesos dessa carteira. Os pesos se alteram. Então agora a Copasa 10%, aqui já está em percentual. Isso já está em percentual multiplicado por 100. Se alterou lá do que estava lá em cima, mas só porque aqui já está em percentual. Então 10% da Copasa, SLC Agrícola 20%, Transmissão Paulista 52%, a Vale 16%. Quero saber o risco e retorno dessa carteira. Então aqui as medidas de risco e de retorno. Esse risco ele é menor do que aquele primeiro, porque aquele primeiro eu fiz por simulação. Então vai dar uma diferença. Quer ver? Ó, o risco aqui 2,7, porque essa é a carteira global. 2,7011. Se nós subirmos para a carteira simulada, 2,702. Então é um pouco maior que a carteira 608 das 1000 simulações, um pouquinho maior do que a carteira global, né? Então, menor risco global. Se a gente quiser calcular o índice de máximo Sharpe, se a gente for maximizar o Sharpe, a gente vai encontrar quando a linha do mercado de capitais toca, né, tangencia a fronteira eficiente de Markowitz. Então vamos aqui maximizar o Sharpe, encontrar os pesos, aqui já os pesos da fronteira de máximo Sharpe, os valores de risco e retorno do máximo Sharpe, e eu vou mostrar isso tudo para vocês no gráfico, como que fica no gráfico aqui. Então agora as 1000 simulações, a fronteira eficiente de Markowitz, estrela vermelha é o índice, é a carteira de mínimo risco, e a estrela amarela a carteira de máximo Sharpe, que tangencia a linha de mercado de capitais. Continuando aqui, para brincar um pouco, se eu quiser estimar a carteira de menor coeficiente de variação global, né? Então vou ter mais uma opção de carteira. Vai estar na fronteira eficiente, só que agora eu vou minimizar o coeficiente de variação. Os pesos dessa carteira, as medidas de risco e retorno da carteira, e no gráfico ela vai aparecer agora também
ficou uma bola azul aqui, então ela fica entre a carteira de mínimo risco e a carteira de máximo Sharpe. Tudo bem, pessoal, aqui é uma forma para quem tem facilidade, vai conseguir fazer bastante coisa. Para quem não tem, é uma forma também de já ter um contato com esse tipo de linguagem de programação, linguagem Python. Vocês podem alterando, tá? Vocês podem alterar os ativos, alterar o período, só depois que precisa ir ajustando pontualmente cada comando aqui do nosso script, da nossa rotina. Mas é um passo a passo importante, vou disponibilizar para vocês e fico à disposição para qualquer dúvida.